Numa era distante e primitiva, em um pequeno canto empoeirado da galáxia, eu tive o meu primeiro contato com seres de outra dimensão. Os videogames! Venha comigo em aventuras de volta no tempo e histórias sobre a minha vida com os videogames. Neste podcast chamado... Hey! Você conhece o Mario? Here we go! Bom dia pra você que vive com a cabeça no espaço, cara, que nem eu. Pois é, quase literalmente eu diria. Hoje eu quero falar pra você sobre alguns jogos que eu curto muito, cara, muito desde moleque, que se passam no espaço. Então, roda a vinheta e vamos que vamos. O espaço, a fronteira final. Estas são as viagens do podcast Você Conhece o Mario? Em sua missão de 5 anos para explorar novos mundos, pesquisar novas vidas, novas civilizações, audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve. Bom, quando eu era molequinho, né, criancinha, eu gostava de tudo que era de dinossauro, bastante coisa de dinossauro, sempre pirei muito em paleontologia, sabe? Coisa de história antiga, assim, civilizações antigas e tal, né? Eu gostava muito disso, cara. E aí, quando eu fiz ali, acho que eu tava com uns 12 anos mais ou menos, saiu um filme chamado Star Wars, Episódio 1, A Ameaça Fantasma, cara. E assim, eu não sabia o que era Star Wars, devia ter visto já, mas não me ligava o que era Star Wars, morava numa cidadezinha do interior que não tinha nem cinema nessa cidade, né? Mas meu pai resolveu me levar no cinema, cara. Acho que a gente foi em São Paulo pra assistir esse filme, só pra assistir esse filme, porque era um filme que ele tinha assistido quando era moleque, né? E minha mãe e meu pai gostavam de ficção, cara, o que era uma raridade, né? Eles tinham vindo de Santo André, uma cidade grande, né? Então tiveram a oportunidade de assistir, talvez no cinema ou em casa, na televisão, né? Filmes de ficção científica clássicos. Meu pai já tinha falado pra mim de As 20 Mil Léguas Submarinas, que tinha um seriado na TV, né? E eu lembro dele contando pra mim assim, olha, tinha uma sala assim que tinha bastante computadores, e os computadores eram um monte de luzinha assim piscando, fazendo pipu, pipu. E hoje a gente olha e acha engraçado, mas na época parecia tão realista, sabe? E tinha até arma laser, mas a gente não sabia o que era laser, né? Era só um raio, uma arma de raio que soltava raio assim, fazia um pi, 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 pu, e saía um raio da arma e tal. Então eu lembro do meu pai contando pra mim sobre as ficções científicas antigas que ele assistia na TV. Ele falava que ele gostava muito de assistir o National Man, ou National Man, né? Os primeiros tokusatsu japoneses, preto e branco ainda, que passavam na TV. Eu lembro dele me contar de assistir isso quando era moleque e tal, né? Não, o que o Ninos quis dizer é National Kid no Brasil. E minha mãe, cara, minha mãe gostava muito de Star Trek, Jornada nas Estrelas na época, né? Gostava muito do Spock, né? Ela disse que ela era a primeira paixãozinha dela foi o Capitão Kirk, né? Então, a gente sempre teve esse negócio na minha família de ficção científica, sabe? Então, quando a gente foi pra São Paulo assistir esse filme do Star Wars, né? Eu fui sem saber nada, ainda era criança e tal. E, cara, aquilo ali meio que mudou tudo, sabe? Porque eu acabei deixando os dinossauros de lado pra me interessar mais por coisas de ficção científica, assim, espaço, naves espaciais, né? E coisas do tipo, tal. Tanto que até hoje eu tenho aqui em casa ainda o meu VHS de a Ameaça Fantasma, né? Minha fita de vídeo aqui, que eu comprei quando eu era mais velho num sebo, assim. E é um filme que, apesar dos pesares, eu ainda gosto dele, sabe? Né? Assim, temos que relevar, né? Não é o meu favorito, claro, mas eu gosto dele. Eu lembro da cena de corrida de pod, cara, Pod Racer. Nossa, isso me deixou alucinado, né? Bom, e é claro que a melhor mídia pra coisas de ficção científica e espaço sideral, na minha opinião, ainda é os videogames, cara. Então eu me lembro que, quando eu fiquei um pouquinho mais velho ali, acho que foi mais ou menos nessa época mesmo, eu tive um Super Nintendo, mano. Eu não me lembro como eu ganhei esse Super Nintendo, mas eu sei que eu ganhei de alguém. Eu acredito que eu ganhei de um amigo da minha mãe que foi visitar uma vez a gente e me deu um Super Nintendo, cara. Foi alguma coisa assim. E esse Super Nintendo, ele veio com um pequeno joguinho chamado Star Fox, cara. Meu amigo, se você nunca jogou Star Fox na época, vai ser difícil te explicar, sabe, do que se trata o Star Fox, o impacto que ele teve em mim e acho que em todo mundo na época, sabe?
Porque o Star Fox, ele foi lançado lá em 1993, cara. E ele foi um dos primeiros jogos a ter gráficos 100% 3D de verdade. Não era aqueles jogos com 3D fake, tipo Top Gear, né, ou Doom. Ele realmente era um jogo 3D poligonal mesmo. Graças ao Super FX Chip, né, um chip especial que vinha dentro do cartucho, que conseguia renderizar polígonos ali 3D em tempo real. É claro que não conseguia ainda aplicar textura nesses polígonos, né? Era uma cor chapada só. O frame do jogo era 20 frames por segundo e tal, mas nada disso importava, cara. E aquilo ali explodiu a minha cabeça, mano. Explodiu a minha cabeça, assim. Foi um jogo que eu pirei muito nele, assim. Eu jogava bastante, sabe? Pra quem nunca jogou Star Fox, o legal do Star Fox é que ele não é só um jogo de nave revolucionário em 3D ali, né, que estava à frente do seu tempo e tal. Ele tem aquele charme da Nintendo, sabe? E você sabe exatamente do que eu tô falando se você joga Nintendo ou se você jogou Star Fox, né? O que eu quero dizer com esse charme da Nintendo? A Nintendo, cara, ela nunca faz as coisas igual às outras produtoras. Por exemplo, né, se você parar pra pensar, pega um jogo de corrida do PlayStation, Gran Turismo, um jogo de corrida do Xbox, Forza, legal. Qual é o jogo de corrida assim, mais tradicional da Nintendo? O Mario Kart, mano. É um negócio totalmente diferente. Um jogo de kart com os personagens da Nintendo, onde você pode usar algumas armas ali do universo do Mario. Cara, é um jogo totalmente diferente, revolucionário, né? E que é copiado até hoje, cara. E é o jogo mais vendido da Nintendo aí até hoje, né? Bom, jogo de luta. A gente tem Street Fighter, a gente tem Mortal Kombat nas outras plataformas, mas na Nintendo a gente tem o Smash Bros, que é um jogo totalmente louco, diferente, com regras totalmente diferentes, com armas, com personagens diferentes e tal, e o maior sucesso, né, hoje em dia. Então a Nintendo ela sempre põe esse toque de charme nas coisas que ela faz, sabe? Uma coisa muito própria. E com o Star Fox não é diferente, sabe? No Star Fox você controla, como o próprio nome diz, né? Você controla o Fox McCloud, sabe? Que é o protagonista, que é o líder da equipe Star Fox, né? E ele é uma raposinha, cara. Ele é uma raposa, né? Então todos os pilotos do esquadrão são animais também. Isso foi uma coisa muito legal de ver quando eu era criança, assim, né? Porque você tem aquele negócio da nave, do espaço, mas não é um jogo super realista, né? Então você tem os animais ali conversando entre eles, conversando no rádio. Você tem o seu esquadrão, você tem um falcão, né? Você tem um sapinho, você tem uma lebre que te ajudam e tal, e eles vão conversando entre si e tal, conforme você vai passando as missões. E aquilo foi, cara, era o jogo perfeito pra uma criança de 11, 12 anos ali. Star Fox acho que foi o jogo que despertou a minha paixão, assim, em jogo de nave, mano. E essa paixão continuou, assim, pro resto da minha vida, cara, com Rogue Squadron no 64, cara... Que jogo massa! Você já jogou Rogue Squadron no 64, mano? Putz, e o Rogue Squadron 2 e 3 pro GameCube, então? Que até hoje são jogos lindos, cara. Nossa, mano, você poder controlar aquela X-Wing, assim... Mano, não tem descrição, velho. Enfim, o Star Fox acho que foi o primeiro jogo, assim, que despertou essa paixão em mim. De jogos espaciais, com naves estelares, com combate e tal. E eu gostava do Star Fox porque você podia jogar ele várias vezes escolhendo caminhos, né? Rotas diferentes pra terminar o jogo, assim. Então você tinha um caminho que, digamos, era mais fácil, um que era mais longo, um que era mais difícil, você tinha fases secretas para escolher também, você batalhava em cidades, você batalhava em estações espaciais. Tinha até uma missão, cara, que você tinha que destruir meio que como se fosse a Estrela da Morte. Você tinha que entrar dentro de uma base, assim, e explodir a Estrela da Morte por dentro, né? Eu acho que na versão do Nintendo 64 e tal. Tinha um esquadrão, acho que Sigma, que era o esquadrão rival do esquadrão Star Fox. Então você tinha batalha de aces, assim, os ases, né, dos céus. Cara, era muito da hora. Era o Top Gun dos videogames pra mim, assim, mano. Né? Esse jogo aí foi lançado lá em 93, foi uma parceria da Nintendo com a Argonaut Software, né? Uma empresa britânica que era especializada já em tecnologia 3D para games ali naquela época, cara. E eles já tinham uma ideia eles fizeram protótipos de gráficos 3D no Nintendinho ainda. E apresentaram pra Nintendo, né? Falou, se a gente já consegue fazer isso no Nintendinho, imagina que a gente não vai conseguir fazer no Super Nintendo, que já estava prestes a ser lançado ali, né? Então eles impressionaram o Shigeru Miyamoto, que ele liderou o projeto do jogo, né? E ele criou esse universo aí, com os personagens e tal. Cara, é maravilhoso, assim, né? Maravilhoso, maravilhoso. O Star Fox é um jogo maravilhoso. E se você quer jogar o Star Fox hoje, né? Ele tá disponível em várias plataformas. Acho que até no Switch ele tem também, né? Naquele emulador de 64 do Switch. Mas eu recomendo jogar a versão de 64 no 3DS, cara. É uma versão muito legal de jogar. Você pode ativar o efeito 3D no 3DS também, adicionando mais profundidade pro jogo, né?
E ele é um jogo muito simples e gostoso de ser jogado, cara, porque ele não é aquele jogo mundo aberto que você tem 1000 objetivos pra fazer. Ele é um jogo bem linear e você vai pra frente, né, atirando nos inimigos, e no final você tem algum objetivo maior, ou um chefe pra destruir, ou uma base pra detonar e tal. Cara, muito, muito legal o Star Fox. Jogo de nave, maravilhoso. Se você não jogou, jogue. Se você jogou, jogue de novo, cara. É sempre bom voltar pro Star Fox, né? Bom, o segundo jogo, mano, de espaço, que detonou minha mente, assim, que me deixou alucinado, foi um jogo totalmente diferente e inesperado, totalmente diferente do Star Fox, assim, e foi muito inesperado pra mim, que é o StarCraft, mano. Cara, StarCraft é um jogo de estratégia, né, em tempo real, lançado lá em 1998 para computador, né, e saiu para 64 também. Por incrível que pareça, saiu para Nintendo 64, mas eu nunca joguei essa versão, mas a galera diz que não é das melhores, né, cara. Bom, ele foi lançado lá em 1998, cara, e ele explodiu minha mente pelo seguinte. Bom, o que eu tinha jogado de jogos até 1998 no meu computador? Eu tinha jogado Doom, eu tinha jogado Star Wars Dark Forces, ou seja, 2 jogos de tiro em primeira pessoa. Eu tinha jogado os primeiros jogos do Duke Nukem, né, que eram aqueles jogos de lado, side-scroller. Eu tinha jogado o joguinho do Jazz Jackrabbit da Epic, que também é um joguinho de plataforma muito legal, inclusive. Então, na minha mente, jogos de videogame eram você controlando um personagem. Seja uma visão lateral, uma visão em terceira pessoa, uma visão em primeira pessoa. E aí, um dia eu tava na escola, e eu sempre pirava o cabeção. Eu gostava muito de desenhar, né? Então eu ficava desenhando no meu caderno, assim. Se você visse meu caderno na época da escola, cara, cada espacinho que eu conseguia utilizar ali pra desenhar, eu usava, mano. E desenhava naves espaciais, desenhava armas futuristas, personagens, né, aliens e tal. E aí um amigo meu, que ele tava na verdade num ano à frente meu, assim, mas a gente tinha amizade, sabe? Ele era um pouco mais velho, mas a gente pegou amizade porque ele também era bem nerdola de videogame, assim. E aí um dia, cara, ele começou a me falar desse jogo StarCraft, lá em 98, 99, que o jogo StarCraft era muito legal, que era de espaço, que tinha muitas raças diferentes pra você controlar e tal. E eu comecei a ficar louco, assim, cara, pela descrição que ele fez do jogo, sabe? E aí eu falei, cara, você não me emprestaria esse jogo pra eu jogar? Ele falou, eu te empresto essa semana, mas daí semana que vem você me devolve. Eu falei, beleza, tem uma semana pra jogar, vai dar pra fechar o jogo tranquilo, né? Cara, quando eu instalei aquele jogo, e olha que louco, né, como a memória é assim. Eu me lembro de colocar o CD no computador e ele começar a instalar o jogo assim, e aquela telinha ali com aquela barrinha subindo de instalação, eu já ficava tão empolgado, cara. Eu ficava vendo a barrinha subir assim, instalando o jogo. Aquilo já me deixava num hype doido, assim, porque apareciam imagens do jogo enquanto ele ficava instalando. Nossa, que memória da hora, mano. Bom, aí, o StarCraft, quando eu comecei a jogar, eu falei, mas peraí. Primeiro, já explodiu minha cabeça, por quê? Ele já começa com uma cinemática, cara, em 3D, um videozinho de apresentação assim, muito maneiro. Quem conhece os jogos da Blizzard, principalmente a época da Blizzard clássica, assim, sabe o que eu tô falando, cara. Eles faziam cinematics como ninguém fazia, cara, naquela época, né? Então, aquilo já era muito espantoso, assim, ver o meu computador, em teoria, rodando aquilo ali, né? Apesar de ser um vídeo e tal. Outra coisa que eu fiquei louco, cara, que foi o primeiro jogo completamente dublado em português brasileiro que eu tinha visto na minha vida. Os personagens falando, né, em português, assim, cara do céu, aquilo foi coisa de, com perdão do trocadilho, uma coisa de outro mundo, mano. E aí, quando eu comecei a jogar o jogo, eu falei, mas peraí, que é isso, cara? Cadê o meu soldado? E porque ele é um jogo de estratégia, então você vê a câmera lá de cima, você vê lá embaixo a sua base, né? E aí você tem que criar suas unidades, você tem que criar a tua base, você tem que coletar recursos, você tem que explorar o mapa, né? E confrontar o inimigo, né? Então, isso foi uma coisa assim, cara, que eu nem sabia que existia, velho. Não conhecia Command & Conquer, né? Nada. Então foi a primeira vez que eu tive contato com um jogo de estratégia, assim. E eu amei muito StarCraft, e eu ainda amo StarCraft, né? Até hoje. E o que me chamou muita atenção foi você poder criar várias unidades diferentes, agrupar elas e mandar elas separadamente, sabe? Então, tipo, você podia fazer um esquadrão ali, um pelotão com alguns soldados, colocava alguns soldados com lança-chamas pra defender o esquadrão, se os alienígenas chegassem muito perto, né? E mandava as naves por cima fazer reconhecimento, mandava os tanques de guerra pra destruir os objetivos mais pesados, assim. Então, aquela sensação de você controlar um exército, cara, que tava na palma ali da tua mão, meu Deus.
Aquilo explodiu a minha cabeça, velho. E assim, apesar de eu gostar muito de StarCraft, eu nunca entendi direito o lore porque eu era criança, né? Eu não sabia o que estava acontecendo muito direito na história ali, mas isso não importava, cara. Os personagens que nem o Raynor, a Kerrigan, né? O Duke, que é o general lá. Nossa, esses personagens eles estão gravados na minha mente até hoje. As músicas desse jogo. E o que eu gostava muito era que quando você dava ordem para os teus soldados, ou você clicava em uma unidade assim, embaixo, numa telinha, aparecia o rosto dessa unidade e ele falava com você, cara. E eu adorava isso, eu ficava clicando nos personagens só pra ver eles falarem, sabe? Eu ficava reassistindo as cinematics várias vezes, era muito gostoso, cara. E quando você clicava no fuzileiro e ele falava, me dê alguma coisa para atirar, vamos, vamos, vamos. Nossa, eu adorava, mano. Quando você clicava no cara que tinha o lança-chamas, ele falava, você chamou a minha atenção. Cara, eu adorava isso, mano. Era muito legal. O diálogo entre os personagens, tudo em português, as cinematics dubladas. Que jogo massa, velho. E assim, eu tava naquela época, acho que eu até comentei em algum episódio, que anos 90 ali, final dos anos 90 e começo dos anos 2000, eu comecei a curtir muito coisa assim mais violenta, Robocop, Conan, Exterminador do Futuro. Meu pai me comprava quadrinhos do Conan, minha mãe me comprava quadrinhos do Spawn. Então eu gostava bastante de coisa violenta. E o StarCraft era super violento, cara. Tinha sangue pra todo lado, né? Os soldados eram despedaçados pelos Zerg, que eram os inimigos, né? Porque nesse jogo você controlava 3 espécies, mano. Que eram os terranos, né? Que eram os humanos que foram exilados, assim. E eles tiveram que... Tipo, como se fossem prisioneiros exilados que foram expulsos da Terra e tiveram que criar sua própria colônia, né? Tinha os Zergs, que eram os alienígenas, que eles tinham uma vibe meio insectoide, assim, sabe? Eles se multiplicavam rapidamente. Tinha uma mente coletiva que coordenava eles. Tipo o Borgs, né? Do Star Trek e tal. Tinha os Protoss também, que eram como se fossem samurais, assim. Eram os guerreiros mais avançados, com poderes, tipo, mentais, assim. Eles tinham sabres de luz, acoplados na armadura, cara. Mano... Cada classe era muito diferente uma da outra, cada raça desse jogo era muito diferente da outra, né? Então quando você jogava com uma raça, você já queria logo continuar com outra, assim, pra ver as diferenças, e a história ia se interligando. Mas é claro que eu não tive tempo de terminar esse jogo, né? Porque eu fiquei com ele por uma semana, depois tive que devolver pro meu amigo, né? Então eu nunca consegui terminar StarCraft, eu só fui terminar ele recentemente, e ele é um jogo extremamente difícil, ele vai ficando cada vez mais difícil, pelo menos pra mim, que sou muito ruim, assim, com jogos de estratégia, sabe? Eu não consigo fazer multitasking, mano. Mas, olha, ele foi relançado uma versão também remasterizada, sabe? E ele tem uma continuação, né? O StarCraft 2. Então, se você gosta de jogo de estratégia e nunca deu uma chance para StarCraft, cara, vale muito a pena. Muito a pena mesmo. É um jogo maravilhoso, fantástico, recomendo para todo mundo. Então, esses jogos, eles são eternos, cara. Eternos, sabe? Eu tenho a minha edição, depois eu comprei a minha edição física, meu CD de StarCraft 1, a expansão, StarCraft 2, tenho todos os CDzinhos aqui guardadinhos como uma lembrança, porque é um jogo que me marcou muito, sabe? Bom, e pra terminar esse episódio sobre espaço, cara, eu vou falar de um jogo, na verdade de uma trilogia, que provavelmente ainda é a minha trilogia, acho que favorita de jogo espacial, assim, que é Mass Effect, mano. Meu... Por onde que eu começo com Mass Effect? Se você tivesse que explicar Mass Effect para um amigo teu que nunca jogou o jogo, como você começaria, cara? É como tentar explicar Star Wars para quem nunca assistiu, tentar explicar Star Trek para quem nunca assistiu. Como é que você faz para explicar um universo tão grande, personagens tão maravilhosos, cara, sem ficar falando sobre isso pro resto do dia, né? Eu vou fazer o meu melhor aqui, lembrando que eu não tô fazendo uma análise do jogo, tá? Eu tô falando das minhas memórias com esses jogos, cara, e fazendo recomendações pra você também. Bom, o Mass Effect, ele é um jogo que saiu inicialmente lá pro Xbox 360, né? Então, quando ele saiu, ele é um jogo da BioWare, que já era um estúdio lendário ali de RPGs, né? E quando ele saiu, ele chamou muito a atenção porque ele tinha aquela veia da BioWare de você poder conversar com os personagens, escolher as suas respostas e modelando o teu personagem conforme você vai jogando o jogo, né? Só que, em vez de ser uma fantasia medieval, cara, você estava indo pro espaço, pro futuro. E isso era algo ali na época basicamente inédito nessa escala, sabe? Bom, o Mass Effect, basicamente, se passa... A história é centrada num personagem que é o Comandante Shepard, tá? E ele luta contra uma raça de alienígenas chamada Reapers.
É basicamente, cara, os Reapers, pra resumir bem resumidinho, pensa nos Borgs de Star Trek. Eles são uma raça meio que de ETs, meio misturado com máquinas, assim, sabe? Biomecânicos. E eles são uma raça muito, muito antiga. E eles aparecem na galáxia a cada 50 mil anos. E toda vez que eles aparecem na galáxia, eles exterminam, a ideia deles é exterminar toda a vida que tem ali, cara. Aparentemente, de início, é isso que a gente sabe. Só que vai um pouquinho mais além disso, mas eu não quero dar spoiler pra você, porque realmente vale muito a pena jogar Mass Effect. O que eu gostei muito do Mass Effect, cara, é que, bom, como eu contei, acho que eu devo ter contado em algum momento, mas pra passar rapidinho, né, de novo, eu ganhei meu primeiro Xbox 360 no Natal de 2007. E o Mass Effect 1, ele saiu em 2007. Então ele foi um dos primeiros jogos que eu joguei no meu 360, que era destravado ainda na época, né? Então ia no camelô ali, comprava alguns disquinhos e passava o final de semana jogando. E o Mass Effect, cara, ele é um jogo de RPG, né? Onde você cria o teu personagem, você pode ir atribuindo pontos conforme ele vai subindo de nível, bem RPG bem tradicional mesmo. Só que em vez de magia, você tem umas paradas que são tipo biotics, cara, que são como se fossem superpoderes, pensa assim. Só que são superpoderes sci-fi, sabe? Tipo assim, eles explicam como se fosse um equipamento, assim. Então você pode, por exemplo, levitar um inimigo no ar. Você pode derrubar o teu inimigo com tipo como se fosse a força, sabe? Você pode criar um escudo. Então são poderes assim tecnológicos, vamos dizer assim, em vez da magia, né? E em vez de espadas, cara, você tá usando fuzil de plasma, pistola, escopeta, né? Esse tipo de arma de fogo mesmo. O que eu gostava muito do Mass Effect, cara, que me chamou muita atenção nele, é que eu não tinha visto isso na época, né? Você poder conversar com os outros personagens e escolher a tua resposta, né? E conforme as respostas que você fosse dando para essas conversas, você ia indo ou mais pro lado, digamos, do bem ou mais pro lado do mal, assim, não do mal, mas você podia ser um cara mais gente boa ou um cara mais cuzão, assim, sabe? Então você podia oferecer ajuda pra alguém ou falar tipo, sai do meu caminho, sabe? E conforme você ia fazendo essas escolhas, os personagens iam reagindo e a história ia se modificando, sabe? Então, quando você, por exemplo, se você quisesse ser um cara mais renegade, mais evil, vamos dizer assim, até a tua aparência física ia modificando, né? O teu personagem ia ficando mais, no segundo jogo, assim, ele ia ficando com uma aparência mais maléfica, assim, era muito legal, cara. Bom, esse jogo, ele é uma trilogia, né? Originalmente uma trilogia, depois teve um quarto jogo, mas a gente não fala sobre esse, porque ele é muito ruim. Mas, nessa trilogia, cara, também tem uma outra coisa que é muito, muito legal, que conforme você vai desenvolvendo as suas relações com os personagens, essas relações, elas se carregam para os outros jogos, mano. Então, tudo que você faz no primeiro jogo, né, todas as alianças que você fez ou desfez, os personagens que você salvou ou que você deixou morrer, eles continuam mortos ou continuam aliados ou continuam inimigos no segundo jogo, velho. E mesma coisa vale pro terceiro. Então, apesar de ser 3 jogos diferentes, né, um lançado em 2007, o segundo em 2010 e o terceiro lá em 2012, é como se fosse a mesma história e o mesmo jogo, dando sequência imediata de um pro outro, sabe? E, meu, você pode fazer romance com alguns personagens, sabe? E eu sempre quis, tipo, fazer romance com a Miranda, assim, eu nunca consegui, que é uma personagem do segundo jogo, assim. E eu sempre fazia alguma coisa errada e ela ficava brava comigo e eu nunca conseguia fazer romance com ela, cara. Era muito engraçado, assim. Bom, pra resumir a história bem resumidinha, bem curtinha mesmo, né? Lá no primeiro jogo, a humanidade ela descobre uma tecnologia avançada deixada pelos Proteans, cara, que é uma civilização extinta. Essa tecnologia é o que eles chamam de Mass Relays, que é como se fossem uns portais assim, que aceleram a tua nave à velocidade da luz, sabe? Então você pode viajar, de repente a humanidade conseguia viajar pela galáxia instantaneamente, por causa desses portais aí. E aí assim a humanidade foi conhecendo outras raças e tal, entrou num conselho de raças alienígenas também. Bom, o 1, ele é um jogo que ele tem um escopo mais fechadinho, assim, menor, sabe? No primeiro jogo é um jogo mais investigativo, você tá investigando um cara chamado Saren Arterius, cara. Que ele é tipo assim, eu não vou dar spoiler, mas bem no comecinho do jogo, na primeira missão, você vê ele fazendo uma coisa muito errada e você tem que provar que ele fez um bagulho errado. Só que a raça desse alienígena, ela tem muita consideração no conselho. E os humanos, por serem a raça mais nova a integrar o conselho, a gente não tem nenhuma moral com os caras. Então a gente tem que provar que esse cara ele fez um negócio muito ruim, sabe? Bom, e no segundo jogo, cara, que é o meu favorito, né? Você tem que juntar uma galera. Você descobre coisas no primeiro jogo
que digamos que tem uma ameaça que tá voltando pra acabar com a humanidade, cara. E no segundo jogo, você tem que juntar uma galera pra ir, como é que eu posso dizer? Pra fazer uma... Pensa que você tá fazendo um Suicide Squad, cara. Você tá construindo uma equipe ali pra fazer uma missão suicida contra uns Collectors, que são uma raça de alienígenas que aparece e começa a sequestrar a galera. E ninguém sabe por que eles estão sequestrando as pessoas. Então você tem que juntar uma galera e ir atrás desses caras e descobrir o porquê, cara. E cada personagem, se você jogou, você sabe exatamente o que eu tô falando, cara. Cada personagem do teu grupo é único. É muito diferente um do outro, assim. Cada um com suas habilidades diferentes, com as suas histórias diferentes, com relações com o Shepard diferentes, sabe? E você pode escolher se aprofundar na história de cada um deles, fazer missões específicas de cada um deles, né? Putz, cara, que jogo maravilhoso, cara. E o terceiro jogo é onde a gente tem toda a, digamos, a eclosão do que foi construído no 1 e no 2, né? Uma batalha ali final pela sobrevivência da galáxia, cara. E ali você tem que reunir agora raças, você tem que fazer as raças se unirem, os alienígenas diferentes se unirem, para juntos poderem derrotar essa invasão. Só que não é fácil, porque uma raça desconfia da outra, tem raças de alienígenas que estão em guerra entre eles, ou estiveram em guerras entre eles, cometeram genocídios com a outra raça há muitos anos atrás, então eles se odeiam. E cabe a você, né, fazer missões para tentar, missões diplomáticas para tentar juntar essas raças numa força para poder deter essa invasão, cara. E você pode conseguir ou não. Depende de você, de como você vai jogando o jogo. Isso é muito massa. Eu nunca tinha visto as minhas ações terem tanta consequência, tanto peso num jogo, sabe? Então, o jogo Mass Effect, ele é maravilhoso, ele teve múltiplos finais também, dependendo das suas escolhas que você fez ao longo da trilogia, sabe? Personagens muito memoráveis. Quando você ia fazer uma missão, por exemplo, você tinha que escolher qual personagem você ia levar com você nessa missão, sem saber se eles voltariam vivos, cara. Então você ficava com medo de levar tal personagem, sabe? Mano, é um jogo muito legal, um épico de ficção maravilhoso, um épico de 3 jogos aí incríveis que contam uma mesma história, sabe? Então ele carrega teu save de um jogo pro outro e ele tem uma trilogia. Aliás, essa trilogia ela foi relançada depois, cara, sabe? Então hoje você pode rejogar essa trilogia como se fosse um jogo só remasterizado, cara. Um jogo que você vai do começo ao fim, encobrindo aí os 3 jogos da série em um jogo só. Então é a versão aí que eu acho que vale mais a pena jogar para Xbox, para PlayStation e para computador também. Bom, falei bastante, cara, mas eu queria muito falar desses 3 títulos aí que são 3 paixões minhas, né? E são 3 paixões minhas. E são jogos muito diferentes entre si, então talvez um deles te agrade, cara. Star Fox, pra quem gosta de jogo de nave. StarCraft, pra quem gosta de jogo de estratégia em tempo real. E o Mass Effect, pra quem gosta de RPGs épicos aí e jogos de tiro em terceira pessoa também. Bom, é claro que eu tô sempre procurando jogos novos sobre o tema espacial, assim, jogos desconhecidos. Eu quero inclusive fazer um episódio só de pérolas escondidas de jogos de espaço que eu quero recomendar pra vocês. Mas é lógico que eu quero saber também de você, cara. Você que tá ouvindo aí, no conforto da sua nave estelar, me diga, me recomende jogos, cara. Me conte suas experiências com jogos de espaço também. Vamos fazer essa conversa aqui embaixo. Comenta aí, tá? Bom, agora eu preciso voltar, preciso limpar meu hyperdrive aqui que tá pegando poeira, pra gente poder ir pra Vênus, que a gente tem uma missão mais tarde, tá? Mas assim que eu estiver passando por essa área do espaço eu te contato novamente. Obrigado por você que ficou até o final comigo, aqui é o Capitão Linus desligando, tchau!